Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a última lição, onde estudamos durante esse trimestre a vida de Paulo. O título da lição a gente vai estudar hoje sobre a morte da morte. Nós vamos, em primeiro lugar, orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos lendo a Tua Palavra, suplicando que Ele venha nos dar o discernimento para assim crescermos a cada dia na Sua Palavra. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite, ó Deus, estarmos de pé e neste momento, quando mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra, te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja nos dando o discernimento e o entendimento, Pai querido, e que nós possamos estar buscando colocar em prática no nosso viver diário tudo aquilo que nós temos aprendido através da Tua Palavra. Esteja, Deus, com a vida de cada servo Teu, de cada família, Pai querido, dando o sustento, ó Deus, dando a sabedoria, Pai querido, e a alegria da Tua salvação a cada servo Teu. São as bênçãos que nós te pedimos, ó Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá no nosso texto básico da lição, 1 Coríntios 15, do verso 54 ao verso 58. Nós estamos estudando esse trimestre sobre a vida de Paulo. Hoje é a última lição. Nós estudamos durante o decorrer desses meses sobre a sua conversão, sobre os seus ensinamentos. Ele mostrou, para os gentios e também para os judeus aquilo que Cristo, mostrou para ele, mostrando realmente os ensinamentos que Cristo estava dando para a sua igreja, a igreja lá no tempo dele, que serve também de ensinamento para nós nos dias de hoje, combatendo as heresias que estavam acontecendo, onde as pessoas achavam que a salvação era por meio de obras, a salvação era por meio daquilo que o homem poderia fazer, e ele vem mostrando que a salvação vem por meio de Cristo, que foi pelo sacrifício de Cristo na cruz que nós conseguimos a nossa salvação. Então nós estudamos durante esse trimestre todo, hoje é a última lição, mostrando para nós que a gente alcança a salvação através de Cristo Jesus. Pela fé, o meio é a fé, e é dado pela graça, a graça de Deus, que é um favor imerecido. E hoje nós vamos estar estudando a morte da morte. É um título bem interessante até para nós, quando a gente sabe que desde o momento que a gente nasce, a gente está a caminho da morte. Mas a gente vai ver que ela também vai ter a sua morte, ela também vai ter o seu fim. E nós vamos estudar no decorrer dessa lição o como que ela apareceu e como será o seu fim. Então vamos ler lá 1 Coríntios 15, do verso 54 ao verso 58. Mantenha a Bíblia dos irmãos aberta, que a gente vai ler bastante texto, que diz assim: assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira essa escritura: a morte foi tragada na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejamos fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Então a gente vê aqui que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Como agradecemos a Deus por tudo isso, e é Ele que nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vê que a morte, ela é a grande inimiga da humanidade. E a gente tem certeza, através da palavra do Senhor, que um dia ela morrerá. A gente sabe também
que a palavra de Deus nos fala, e a gente vai ler lá em Apocalipse, logo no início da lição de vocês, o autor coloca isso, que diz que a terrível inimiga da humanidade é a morte, e ela morrerá. A morte será lançada no lago de fogo. Olha o que diz lá em Apocalipse 20, verso 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte e é onde não vai depois haver mais morte, não vai mais haver morte na realidade, né? Os que estiverem com Cristo viverão vida feliz ao lado de Jesus. E quem não tiver Cristo, quem não tiver aceitado Cristo como Senhor, seu Salvador, viverá eternamente no inferno. É o que a gente chama desse lago de fogo no inferno. Não mais vai haver morte para o sofrimento eterno. Quem tiver com Cristo vai estar feliz ao lado de Jesus. É o que a gente tanto espera, e a gente sabe que a gente vai estar lá no Rio da Vida, né, nas ruas de ouro, na maravilhosa Jerusalém que a gente tanto espera. Nós vamos estar felizes e alegres ao lado de Jesus. Mas quem não tiver Jesus não vai morrer, vai continuar vivo, mas para o castigo eterno, onde será atormentado. Então a gente tem essa rica promessa de lá em Apocalipse que a gente leu aí, que diz que não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Foi Jesus mesmo que nos garantiu isso, lá em João 11, 25, que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós, irmãos, não cremos na reencarnação. A gente vê muitas pessoas falando aí que vai se purificar, você vai morrer 1, 2, 3 vezes, vai se reencarnar até ser purificado, até quando que eles vão chegar no céu, eu não sei, mas eles acreditam na reencarnação, mas isso não é necessário. Nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição, que foi o que aconteceu com Jesus, foi o que Jesus conquistou lá na cruz. Ele morreu, se entregou por nós, se sacrificou por nós na cruz, e na cruz, né, ele acabou, a gente vai ver, ele acabou com a morte, nos dando o poder de nós vivificarmos, de nós passarmos pela morte e vivermos novamente. E porque Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar quando Jesus voltar na sua segunda vida. Nós aguardávamos, né, no caso, o povo de Deus aguardava a primeira vinda de Jesus, e Jesus já veio. E o próprio povo escolhido de Deus, os judeus, né, o crucificou. Mas foi pelo sacrifício de Cristo que nós temos essa certeza e essa garantia de vitória sobre a morte. Porque ele passou pela morte, mas não permaneceu morto. Jesus está vivo. E nos garante também essa vida, essa vitória, que foi através dele. Não há nada que a gente faça que nos garanta isso. Foi o sacrifício de Jesus, por isso que a salvação é pela graça, é um favor imerecido. Não há nada que eu faça que eu consiga pagar pelo preço do pecado, pelo preço dessa morte que foi iniciada lá no início, quando Deus criou o homem. A gente pode dizer assim, esse preço foi pago, e foi pago por Cristo na cruz. Então a gente vê que lá na cruz, com a morte de Jesus, foi o início da morte. Porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda, é o que a gente está esperando ansiosamente, nós vamos estar vencendo essa morte e reinaremos com ele na eternidade. Então a gente vê aí que nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição, que o autor da revista até diz que é algo mais rico e muito mais profundo que é a ressurreição. Porque se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos, que é o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 16, que diz: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier,
Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morrerem crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha. Então a gente vê que o crente em Jesus viverá para sempre. Um dia, Deus nos trará a vida, a uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre vivenciando e vivendo com o Senhor. Então a gente vê que a morte, uma coisa muito interessante que o autor colocou na Revista dos Irmãos, que diz que a morte é paciente terminal desde o Calvário. Ou seja, quando Cristo morreu, iniciou a morte da morte. E morrerá, enfim, quando Cristo regressar. A segunda vinda do Salvador porá o último prego no seu caixão. No caixão de quem? Da morte. Seus dias estão contados na agenda de Deus. Cremos nisso e esperamos nisso. Então a gente vê o quão maravilhoso é confiar nesse Senhor Jesus. A gente sabe que se passarmos pela morte, porque a Bíblia afirma, o texto que nós lemos aqui, que algumas pessoas não passarão pela morte. Porque quando Cristo voltar, haverá vivos na terra ainda. A Bíblia fala que todo olho verá, todo olho se ajoelhará diante dele, né, para ser julgado. Então, quem estiver vivo não passará pela essa morte terrena, não passará pela morte, né? Essa retirada do fôlego de vida do corpo que fica inerte. O corpo será transformado. Mas os que passaram pela morte, como muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus, né? E mesmo aqueles que não creram, vão ser ressuscitados. Quem tiver com Cristo, vai ficar com Cristo, morar com Cristo e viver eternamente. E quem não tiver, viverá eternamente também. Mas é o que a gente chama de morte. Por quê? Porque é tristeza, né? É sofrimento, mas também não vai morrer mais. Por isso que nós temos que ter essa certeza, essa confiança, essa segurança, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Né? Que a morte vai morrer quando Jesus Cristo voltar. Então a gente vê aqui na revista de vocês fala, né, que o fim da história, que fala que os gregos, eles acreditam que nós somos um corpo e uma alma. O corpo embrulhado numa alma imortal. Os judeus acreditam que a alma é o sopro da vida que impregna no corpo, né? Mas o homem é a alma vivente. O que a gente chama que eles chamam dessa alma é a questão do fôlego de vida, né? Por isso que eles falam aí que eles acreditam em corpo e alma. Então, por isso que muitos pensam que morreu, acabou. Mas não acabou, não. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? Deus, lá no início do Jardim do Éden, ele soprou em nós, o corpo estava pronto, né? A alma vivente, que são, a gente pode dizer a alma, que são os nossos sentimentos, a nossa psique, né? Que a gente fala aí. Deus soprou, se o corpo morrer, se o coração parar, né? Ou se tiver, né, morte de algum órgão e que faz com que o coração pare, que que bate o martelo que nós estamos mortos para essa vida, para esse corpo, o fôlego de vida vai ser o espírito que vive em nós vai voltar para Deus, para ser julgado. Por isso que quando nós morremos, o nosso corpo vai ser o quê? Transformado. Nós não vamos voltar com esse corpo. Vocês poderiam perguntar, eu vou voltar com essa aparência? Não sei, irmãos, ou talvez não. Mesmo porque lá no céu a gente não vai... A Bíblia afirma que a gente vai rever, né? Mas mesmo assim, quando os irmãos morrerem, a gente não conheceu pessoalmente. Nós vamos ser um novo corpo transformado? Talvez sim, talvez não, mas não com essa mente, não com esse pensamento que nós temos hoje. Mas o nosso corpo vai ser transformado, porque não vai ser mais imperfeito como é hoje, devido ao pecado. Então, nós cremos aí que a única forma de voltar à vida é por um sopro de vida. E isso quem nos dá é o próprio Cristo. Por isso que a gente vê aí, depois os irmãos leem com calma na revista, quando ele fala aí, lá em Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, quando o povo judeu lá em sofrimento, né, veio e fala assim, mostrando
pagando, digamos assim, pelos erros que eles mesmos cometeram, mostrando lá, Deus pega e fala assim, olha, profeta, vai lá, profetiza esses ossos, vai lá, fale, né? Deus falando pelo próprio profeta Ezequiel, vai lá, fale, profetize o que aconteceu com aqueles ossos secos que estavam ali. Eles se transformaram novamente em pessoas, foi juntando tendão, carne e osso, e depois agora profetiza. Depois ele viu aqueles corpos, mas ainda sem vida. Depois ele vai lá, profetiza sobre eles e faz o quê? O fôlego de vida voltar neles. E voltou, porque foi isso o que Cristo faz com cada um de nós, nos dando esse novo fôlego de vida. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, a lição também fala sobre isso, a gente diz que a gente é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso essa preocupação que nós temos, né, de nós estarmos sempre procurando fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem mostrado a nós através da sua palavra. É fácil a gente viver, porque a gente estudou aí nas lições, em algumas lições passadas, mostrando Paulo lutando contra as heresias, contra aqueles que se diziam religiosos e se diziam fazer a coisa certa, e a gente vê que não estava de acordo com aquilo que Cristo ensinou, não estava de acordo com aquilo que Cristo mostrou através da sua palavra. Quais são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo, como a ti mesmo, não é isso? Então eu não vou desejar o mal para mim mesmo, então eu não devo desejar também para o outro. E não há a possibilidade de a gente amar o próximo se a gente não amar a Deus primeiro. Por isso que o grande promessa era amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Por isso, porque a gente sabe que só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então, por isso que nós temos que buscar, né, primeiro, e a Bíblia fala também, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Por isso, Paulo estava falando lá para a igreja, por onde ele passou, por várias igrejas onde ele passou, mostrando para quem realmente tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, quem realmente creu na morte e ressurreição de Cristo, porque estava vendo que os religiosos estavam ensinando de forma errada aquilo que Cristo ensinou. E ele que foi chamado realmente para estar pregando ao povo gentio, aquele que não era judeu, Deus o preparou justamente para mostrar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele e aquilo que Jesus tinha ensinado, que foi através da sua palavra. E nós temos esse privilégio, irmãos, nós temos a palavra dele nos ensinando. A gente tem a Bíblia como nosso manual de vida, que ensina sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos. Então é necessário que a gente leia, que a gente estude, que a gente medite, que a gente guarde no nosso coração, para que a gente busque e vá alcançando essa santidade. Sabemos que enquanto estivermos nessa carne, nesse corpo mortal, enquanto Jesus não vier ainda na segunda vinda, enquanto ele ainda não vem, a gente sabe que nós vamos continuar errando, mas a gente sabe que a gente busca a estar sempre consertando aquilo que a gente erra, porque nós temos, né, a natureza de Cristo agora em nós. Se nós falamos que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, quer mostrar que nós agora temos o domínio do Espírito Santo que habita na vida daquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a gente vê aí que qual o fim da história, que está mostrando que a volta de Cristo vai marcar o fim da história e o início de um novo mundo de Deus, o mundo sem morte, o mundo de vida plena com Ele. Tudo está dependendo do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier. Quando a trombeta soar, olha que interessante quando que a gente aguarda ansiosamente. O fim começará quando a trombeta soar. Lá em Mateus 24, versículo 31. Mateus 24, versículo 31. E 1 Tessalonicenses 4,16, que diz, lá em Mateus 24, a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. E lá em 1 Tessalonicenses
4,16, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. E uma grande coisa acontece, irmãos. Isso acontecerá, pode acontecer a qualquer momento, daqui a pouco, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1000 anos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas vai ser num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52 diz que num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Como que é um piscar de olhos? Os irmãos já contaram quanto tempo leva para um piscar de olho? A revista mostra aí para a gente que leva 1/16 de segundos. 1/16 de segundo. Não dá nem para a gente, não é nem 1/16 de segundo. Essa trombeta vai tocar. E quando tocar, Jesus descerá. Então, nós temos que estar preparados, né, para a vinda do Senhor Jesus. Ou para primeiro a gente passar pela morte, porque foi como eu já falei, uns passarão pela morte, outros não, porque quando Jesus voltar, vão ter pessoas vivas ainda. Os que estiverem vivos serão transformados, mas a gente acabou de ler aqui que quem morreu vai ressuscitar primeiro. Então, a gente ressuscita e depois os outros vão ser transformados. E a gente vê aí, o autor da lição fala que quando uma trombeta toca, ela vai mostrar que é mencionada aí, né, que ele chama o sofá, né, que é de chifre de carneiro naquela época. Hoje a gente tem as cornetas aí, né, os instrumentos, mas o que acontecia quando a trombeta? Era para avisar alguma coisa, ou era calamidade, ou era um canto de júbilo, ou era para chamar a atenção do povo para alguma coisa. Mas quando a trombeta de Deus soar, é para a volta de Jesus, é para a segunda vida de Jesus. Por isso que diz que a trombeta só soava nos momentos de calamidade, de convocação ou de júbilo. Essa trombeta que nós estamos esperando vai ser de júbilo intenso, porque soará quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo da vida. A gente viu quando que a morte começou. Quando o homem e a mulher, né? Quando a gente fala o homem, que é o homem e a mulher, desobedeceram ao Senhor. A morte começou ali. Quando eles desobedeceram, quando o pecado entrou no mundo, ali começou a morte. A partir dali começaram as calamidades, os problemas, tudo de ruim que acontece, e a morte do homem. Mas desde lá Deus prometeu que viria um que tornaria o homem vivo novamente. A primeira vinda de Jesus foi o sacrifício, porque o homem não conseguiria fazer nada que voltasse a religar novamente o homem a Deus, que foi o que aconteceu no jardim quando houve a separação. Então a gente vê que com o sacrifício de Cristo, com a morte de Cristo na cruz, ele capacitou o homem novamente, aquele que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, quem realmente acredita que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus vivo encarnado para nos garantir essa vitória. Ele nos propiciou através da graça de Deus, que foi favor e merecido, e o meio é a fé, é aquilo que a gente acredita, né, em Cristo Jesus, porque Cristo morreu ali e pagou o preço de nós estarmos novamente ao lado de Deus. Mas Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou, e pela sua ressurreição, isso também nos garante a ressurreição. E agora, quando Jesus voltar, ele não vai voltar mais para ser sacrificado, e agora ele vai voltar para levar consigo aqueles que realmente acreditaram e confiaram nele. Por isso que a gente vê aí, e o autor da lição fala aqui, que Deus sempre esteve no comando da história, ele continua no comando da história, mesmo o homem tentando fazer do jeito dele, né? Mas diz que Deus está no comando da história e diz que ele fechará o último volume, ele porá o fim, ele mandará tocar a trombeta. A morte surgiu como uma maldição pelo erro do pecado, pelo erro cometido pelo homem, mas Cristo veio abolir a morte, né? Veio abolir essa maldição e na consumação de sua obra a removerá por completo, como a gente vê lá em Apocalipse 22,
3, que diz que não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o adorarão. É onde Cristo, na segunda vida, vai acabar com a morte, nós vamos usufruir agora, nós vamos usufruir novamente de tudo aquilo que Deus tinha preparado para nós vivermos com a completa felicidade. Isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Mas quando Cristo vier, foi o que eu já falei aqui, né? Quando Cristo vier, muitos ainda estarão vivos. Quem estiver vivo vai ter o corpo transformado. O corpo mortal vai se transformar num corpo imortal. Foi o que a gente já leu lá em 1 Coríntios 15, do verso 51, verso 52, né? Paulo, ele deixa esclarecido essa dúvida que se houvesse entre os homens. Quando Cristo voltar, haverá homens ainda vivos na terra. Quem tiver com Cristo vai ser transformado e reinará com ele. Quem não tiver com Cristo vai ser transformado também, mas não vai reinar com Cristo. Vai estar, né, que a gente fala e a gente sabe do inferno, no sofrimento eterno. Então, por isso que o crente espera essa trombeta soar. Nós esperamos ansiosamente essa trombeta soar quando nós vamos estar livre do sofrimento e vamos estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o autor até coloca aí uma parte do hino 144 do nosso cantor cristão, que diz: ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Que soa essa trombeta, né, irmãos? Nós aguardamos ansiosamente por isso. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. Estamos caminhando para o final da lição. E diz aí que o novo mundo iniciado em Cristo, com sua obra na cruz, será concluído. O que Paulo antecipou lá em 2 Coríntios 5,17, quando diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, a voz do trono de Deus acabou confirmando, como diz lá em Apocalipse, né, o Apocalipse 21, 5. Que a gente vê aí que maravilha é a gente saber, mostrando nas Escrituras também lá o que Pedro fala, que é tão importante quanto para nós, que diz que o plano de Deus foi concluído e o Jesus nos garantiu, nos ensinou e mostrou para nós, nos garante essa salvação e que diz e cumpriu aquilo que ele prometeu para nós, lá em 2 Pedro 3, verso 13, que diz: porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Nós que temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a gente tem a certeza que ele está conosco ao nosso lado sempre, nos ajudando, e é isso que nos fortalece mediante aquilo que enfrentamos nessa vida de pecado, que ainda, né, existe na terra. Porque por mais que a gente viva, né, no processo de santidade, foi o que a gente já falou aqui mais cedo, porque não é que nós nos tornamos perfeitos quando aceitamos Jesus Cristo. Nós temos que estar mortificando essa carne, esse eu, né, essa alma e esse corpo o tempo todo, para buscar fazer aquilo que Jesus, através da sua palavra, nos ensina e através do seu Espírito que habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que é no templo feito de cimento que está Deus. Eu vou à igreja, a igreja somos nós, irmãos, porque o templo do Espírito Santo somos eu e você, aquele que aceita Cristo Jesus, porque Deus é Espírito. Deus não habita num lugar de cimento, de tijolo, de algum local de barro, não. Deus habita em nós, através do seu Espírito. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Quando nós vamos nos reunir com os outros irmãos, que faz parte do corpo de Cristo, né, que também tem o Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos e é um lugar onde a gente se reúne para louvar, engrandecer, né, e estarmos juntos glorificando esse Deus maravilhoso. Mas a igreja sou eu e é você, porque o Espírito Santo de Deus habita nesse corpo aqui que sou eu, numa pessoa. Né? O templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, somos nós. Né? Deus não precisa, Deus não habita em casa de tijolo e cimento, em alguma coisa feita por homem, não. Né? Isso tem que ficar bem claro na nossa mente, embora muitas das vezes a gente acha que existe um lugar específico onde Deus está em qualquer lugar, basta ter uma pessoa lá, porque Deus é Espírito. Então, essa é a alegria que a gente tem, e a gente sabe que Deus está conosco a todo instante, a todo momento. Então, a gente vê aí que Pedro também, o texto que nós lemos aí, que Deus prometeu que Jesus viria, Jesus já veio. Agora Deus prometeu que nós viveríamos, haverá, né, um novo céu e uma nova terra, porque vai ser um novo céu livre do pecado, livre da desobediência, livre dos erros. Então é esse novo céu e a nova terra que a gente está esperando. Nossa vida será para sempre com Deus. Nós viveremos para sempre ao lado do Senhor Jesus. Tudo isso foi conseguido através do sacrifício na cruz. Lá na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida lá na cruz. A gente viu aí no texto que nós lemos que o próprio Paulo, o autor, coloca assim, que ele zombou da morte. E diz que nós devemos também, e devido a isso, nós também juntamos a ele, porque ele vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu galardão? Nós podemos agir assim por quê? Por causa da nossa fé em Cristo Jesus, porque Jesus nos deu esse poder através do seu sacrifício. Por isso que diz lá que, ao morrer, quando Jesus morreu, o que ele falou? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostra também que Estevão, né, antes da conversão de Paulo, Paulo estava lá e viu Estevão sendo morto. Estevão estava pregando a palavra do Senhor. E isso deve ter mexido muito com Paulo também. Quando a Bíblia relata que diz que a face de Estevão parecia como um anjo. E diz que ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mostrando que ele estava feliz porque iria se encontrar com Cristo Jesus. Então, o autor ainda falava que deve ter causado um grande impacto aí na vida de Paulo essa morte de Estevão, porque depois dali, Deus o chamou e ele cumpriu, e a gente vê essas cartas maravilhosas que ele deixa para as igrejas e que serve de grande aprendizado para nós como igreja do Senhor também. Então ele mostra aí que a serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu e pesou em sua conversão. Então a gente vê que a morte do crente, tem pessoas que não têm Jesus como seu Senhor, até que fala que é diferente, às vezes até no próprio sepultamento, né, do corpo, desse corpo mortal, de quem é um crente, de quem é um servo do Senhor, de quem não é. Por quê? A gente não sofre com a morte? Claro que a gente sofre com a morte, mas a gente sabe que a morte não nos assusta, porque a morte nos garante nós estarmos com Jesus, nos entristece. Por quê? Porque a gente vai nos separar das pessoas que a gente ama, das pessoas queridas. Então acaba nos entristecendo quando a gente perde alguém que a gente ama tanto, que está do nosso lado, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, um filho. Mas quando essa pessoa está com Cristo, a gente sabe que ele vai estar melhor do que nós aqui agora. Mas entristece? Claro que sim, porque a gente sabe que nos separou, mas não nos assusta, porque a gente sabe que a gente vai reencontrá-lo quando nós passarmos pela morte também, ou se Jesus voltar, nós somos transformados e estar novamente com Jesus no céu. Nós passaremos pela morte também por ela, mas nós a superaremos, porque a Cristo a minimizou na cruz. Ele a superou. Ele passou, mas ele superou. Jesus Cristo morreu, mas ele voltou a viver. Na cruz, a morte continuou viva,
mas começou a morrer. Jesus a venceu, nós a venceremos também. A cruz não sinaliza derrota, mas vitória. Ele não ficou nela nem na sepultura. O discurso de Pedro no dia do Pentecostes, lá em Atos 2, do verso 14 a 36, depois os irmãos leiam o texto com calma, que os irmãos vão ver o texto mostrando ali uma explicação realmente teológica do significado da cruz, muito importante, mostrando que da sepultura vazia ao triunfo final de Jesus Cristo. Então a gente vê aí que a cruz ele não simboliza derrota, como muitos achavam, como os fariseus achavam, como os próprios judeus achavam que Cristo, e como debochavam de Cristo quando Jesus passou por ela. Muito pelo contrário, a cruz significa vitória. Jesus passou por ela, por nós, por amor a mim e a você. Por isso que nós temos a alegria, né, e o agradecimento a Jesus, porque sofreu e pagou o preço que nós deveríamos pagar. E existe a vitória e a perseverança sobre todo esse valor, todo esse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. A gente vê aí 1 Coríntios, estamos encerrando a lição dessa manhã, e assim esse trimestre sobre a vida de Paulo, que é um dos textos, é o maior capítulo do Novo Testamento, que é 1 Coríntios 15, que a gente vê, e o autor coloca aí, realmente é um dos mais vibrantes, porque vai mostrar aí realmente a força espiritual e literária de tudo aquilo que Paulo nos ensinou e foi inspirado pelo próprio Cristo, né, pelo próprio Espírito Santo de Deus, que ele vai concluir aí com um canto de vitória, que é o chamado que a gente conhece como canto de vitória, que diz, mas quando, o texto que nós lemos no início, né, mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Foi o que a gente viu que aconteceu quando o homem desobedeceu. Mas a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que diz que a força do pecado é a lei? Porque se você errou, se você pecou, você tem que pagar por isso. E Cristo pagou por nós, irmãos. Que alegria! Como que nós somos agradecidos a Deus por isso? Aquilo que nós deveríamos pagar, Jesus pagou por nós. Por isso que ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, do verso 54 e 58. Então diz, cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Ele, com o Senhor Jesus. Que venha o fim. E lembremos a última oração da Bíblia, lá em Apocalipse 22, 20, que diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. E é isso que nós estamos esperando. Quando a gente fala da morte, da morte, nós temos vivenciado dias difíceis devido a essa pandemia, onde a gente tem ouvido falar, vivenciando a morte de muitas pessoas. E isso tem causado pânico e medo em muitas pessoas. Mas não temos que ficar não, irmãos. A gente vê aí a palavra está se cumprindo. A Bíblia tem se cumprido. A gente sabe que desde o dia que a gente nasce, a gente já sabe que um dia a gente vai morrer. Mas a gente sabe que a gente vai morrer com esse corpo mortal, mas o nosso espírito volta para Deus. Essa é a certeza, essa é a alegria do Senhor que a gente vê, que a alegria que o Senhor nos dá, que a gente sabe que nós vamos voltar a viver, porque nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Foi como a gente já falou, a gente sofre sim, quando a gente assiste as notícias, a gente fica ansioso muitas das vezes, a gente fica peneroso e a gente ora, por isso que nós oramos, para que Deus fortaleça as famílias que têm perdido seus
entes queridos, mas não só por causa da pandemia, por muitas outras coisas, né? Porque a gente sabe que a gente vai morrer, e quando passar essa pandemia, infelizmente, virão outros problemas sempre existirão. Há uma canção até que diz: problemas sempre vão existir, mas a vitória a gente tem, que é em Cristo Jesus. A gente sempre vai ter problema para resolver, seja de forma na questão da enfermidade, seja na financeira, seja problema, qualquer tipo de problema que acontece por causa do pecado. Mas nós temos que crer, que confiar que nós temos o Deus ao nosso lado, sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele vai estar conosco como Ele nos prometeu até o fim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é isso que a sua palavra diz? Então, que nós possamos estar firmes a cada dia na palavra do Senhor, porque é ela que é o nosso sustento, é ela que nos mantém de pé. É através da fé, muitas coisas a gente não vê, a gente acredita através da fé em Cristo Jesus. Bem, essa é a certeza, e nós aguardamos ansiosamente, né, a vinda do Senhor Jesus. Se passarmos pela morte desse corpo físico aqui, a gente sabe que a gente vai ressuscitar quando Ele voltar. Se estivermos vivos quando Ele voltar, já imaginou que alegria de nós vermos Jesus, né, descendo do céu, quando essa última trombeta tocar. Vai ser dias, né, vai ser pânico para muitos, mas para nós que temos Cristo Jesus não vai ser pânico, vai ser alegria, porque nós estaremos do lado dele, sabendo que a morte acabou, que o sofrimento acabou e que vamos viver eternamente louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso que se fez sacrifício por nós. Por isso que, para encerrar aqui, para pensar e agir na lição de vocês, pega a revista de vocês e leia com calma, que diz: a vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais que isso. Nós temos também bênçãos espirituais. Lá em Efésios 1:6 diz: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Por isso que a gente sabe que nós temos passado dificuldade aqui, mas Deus nos ajuda a cada instante, porque temos essas bênçãos espirituais aqui conosco. E ainda fala que se nós queremos Cristo Jesus na nossa vida, pensando só nas bênçãos materiais, a Bíblia diz que nós seremos o mais infeliz dos homens. Olha o que diz lá 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tem algumas versões que diz, alguma versão da Bíblia que diz os mais miseráveis desses homens, né? Nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. Nós temos que entender que Cristo veio, nos garante, nos dá bênção nessa vida, sim, mas a nossa bênção maior é saber que Cristo vive em nós e que nós estaremos reinando com Ele. Não podemos esperar em Cristo só para essa vida. Temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamos com essa expressão, mas como ela é profunda, louvemos a Deus por isso. Cristo é um nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele. Inclui aqui, fecha aqui, nós vamos encerrar com esse texto que diz: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que honremos esse nome a cada instante, irmãos, e sabemos que a morte está com seus dias contados. Quando Jesus voltar na sua segunda vida, ela será, como diz o autor aqui, vai ser colocado prego no caixão da morte. E nós viveremos
né, com Cristo eternamente, livre de todas das tristezas, de todas nossas ansiedades, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Que o Senhor nos abençoe. E fica esse versículo, todos que nós já lemos, que diz aí: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. E o culto não terminou ainda não. Nós estaremos reunidos daqui a pouco louvando e agradecendo esse nome maravilhoso que é o nome de Jesus. E no finalzinho eu vamos relembrar aí com os irmãos, vou deixar um vídeo com os irmãos lembrando uma canção conhecido de alguns, né? Não vou revelar minha idade aqui não, conhecido de alguns da minha época da juventude, faz só alguns aninhos atrás, que é Ladrão de Sepultura, do Grupo Ragos, que fala justamente sobre isso, né? Onde, né, estarão, quando fala aí, vai falar aí assim, quando pega e fala desse texto aí, do ladrão de sepultura, aquele que Jesus Cristo que vai pegar, que vai mostrar onde estarão os sinais de uma dor quando Cristo realmente vier nos levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe. Ouça essa canção e depois estaremos juntos, louvando e engrandecendo o nome de Jesus Cristo. Amém. Seguir alguém importante o designou. A vida é como a fumaça que se esvai, igualmente a rosa que murcha e cai. A vida pode parecer longa aqui, mas a morte é perfeita, não dá pra fugir. Mas a sepultura pra nós é ilusão. Esse alguém importante por ela passou e ainda diz que um dia dela vamos nos erguer. Jesus virá e nos levar ao céu, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Na dor, hoje choram por quem desse mundo partiu para o mundo do além. Mas nós temos em Cristo a esperança de ver nosso irmão que partiu para sempre viver. E numa reunião de prazer sem igual, veremos nossa vitória final, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente
ao céu.